Da linha com o tenente-coronel da PM Rinaldo Araújo Monteiro, diretor do Departamento de Proteção e Defesa Civil. A gente vai conversar com ele agora. E, Adriel, se você quiser continuar com a gente, você que acompanhou o dia todo também, quiser participar dessa entrevista com a gente. Tenente-coronel, muito bem-vindo. Obrigada por nos atender aqui na Band News FM. Olá, boa tarde. Nós que agradecemos aí. Quero começar perguntando da situação de momento. A gente tem falado aqui do risco de colapso da estrutura, né, do prédio, dos trabalhos que estão sendo feitos nesse momento. O senhor pode contar para a gente um pouco o que está sendo feito agora? Bom, nesse momento ainda persiste o combate, né, das equipes do Corpo de Bombeiros. Nós tivemos, infelizmente, a reignição de alguns focos de incêndio, e isso persiste ainda por algum tempo, então o bombeiro ainda atua, continua atuando, já com certeza houve, né, uma redução considerável dos focos, mas ainda persiste alguns pequenos focos, e isso leva aí a uma atuação ainda persistente do Corpo de Bombeiros, e após aí, e essa atuação, claro, uma atuação externa, né, do Corpo de Bombeiros, porque nós tivemos uma vistoria aí de engenheiros da Prefeitura, que identificaram realmente um risco aí de colapso de alguma parte interna aí do edifício. E isso levou, então, além da retirada, né, o Corpo de Bombeiros atuando somente na parte externa no combate, foram identificados alguns estalos, né, ouvidos alguns estalos, alguns barulhos da identificação, também com algumas rachaduras, e isso levou aí a um aumento da área de isolamento. A gente tem que ter a preocupação para não colocar em risco aí a condição e a integridade física das pessoas que moram até trabalham na região, né? Está no radar da Defesa Civil, caso, e a gente torce para que não aconteça assim, né? O prédio vem abaixo, se isso não acontecer, do prédio ser demolido? Bom, existe a possibilidade, como já foi uma primeira análise aí do engenheiro, né? Essa possibilidade existe, então a gente tem que trabalhar já com a Defesa Civil Municipal, a própria Companhia de Engenharia de Tráfego, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do Estado, a gente trabalhar com esse isolamento, com uma área um pouco maior, para ter essa preocupação já, principalmente de preservar vidas, né? Tenente Coronel, em relação à documentação, né, desses edifícios, a gente tem conversado com lojistas, a própria representante da Univincom, que fala que as características das lojas foram mudando ao longo dos últimos tempos, principalmente depois da pandemia. Um galpão que abrigava uma loja passou às vezes, receber vários boxes, né, vários ao mesmo tempo. Em relação a essa documentação para possíveis riscos, a gente já pode afirmar se estava tudo em ordem? Como é que funciona essa questão dos laudos, da documentação? Que tipo de fiscalização pode ser feita para evitar danos maiores, né, em uma ocorrência como um incêndio desse, que se alastra rapidamente, tendo em vista que a gente tem materiais altamente inflamáveis nesses galpões também? Dois pedidos, né, que eles devem, dois laudos, né, que eles devem ter para atuação e atuação do comércio nessa região. A gente sabe aí que existe uma burocracia, inclusive para se emitir essas autorizações, mesmo com a autorização do alvará de funcionamento, né, que é uma questão municipal, esse alvará de funcionamento para o comércio, né, e também o AVCB do Corpo de Bombeiros. Eu sei que já existe um trabalho aí das equipes, tanto da Prefeitura, né, e até do Corpo de Bombeiros, mas até o momento a Defesa Civil do Estado ainda não tem informação com exatidão de como é que estava a situação desses edifícios atingidos, né. Eu sei que já existe um trabalho aí desses órgãos para poder identificar a situação deles, mas aqui a Defesa Civil do Estado nós ainda não temos esta informação. Coronel, a gente estava até comentando aqui, uma questão que eu percebi quando eu estive lá hoje. Quando a gente sobe num dos prédios ali da região, a gente consegue ver muito fogo, não, mas ainda consegue ver algumas labaredas, principalmente no último andar. Nos andares de baixo, não, a situação aparentemente já está controlada, mas no último andar a gente consegue ver ainda bastante fogo, assim, em relação aos andares de baixo. Essa é uma das questões que está atrapalhando, por exemplo, o Corpo de Bombeiros, de ter acesso, é o que está, inclusive, fazendo com que exista esse risco de desabamento? Isso realmente é o fator que está complicando aí a atuação do Corpo de Bombeiros, porque o local, somente a edificação, ela não permite a proximidade da atuação das viaturas do Corpo de Bombeiro, e como já existe essa possibilidade de colapso, né, conforme a identificação do engenheiro,
a atuação dos homens do Corpo de Bombeiros tem que ser somente na parte externa, para não colocar a vida desses homens em risco, como já tivemos, infelizmente, aí 2 bombeiros vítimas, né? Graças a Deus estão já sob os cuidados, mas existe esse risco. Então, isso dificulta realmente a atuação do Corpo de Bombeiros do combate interno, porque o prédio já não permite uma facilidade de acesso das viaturas, e esse foco lá dentro, lá na parte interna, dificulta um pouco mais a ação de combate que tem que ocorrer de forma externa pelos homens do Corpo de Bombeiros. E quais são os próximos passos agora do trabalho da Defesa Civil? Já há um planejamento do que vem a seguir ou é preciso esperar esse trabalho de combate às chamas terminar completamente para que haja uma definição do que vem agora? Bom, a Defesa Civil do município, do estado, a gente continua, né, atuando aí em parceria com os demais órgãos, né? Nós temos que acompanhar e aguardar as ações aí que o bombeiro vai nos atualizando das ações de combate. Então, nós temos que acompanhar, torcemos para que realmente o Corpo de Bombeiros consiga extinguir realmente os focos de incêndio. A gente sabe que não é fácil, tendo em vista a dificuldade de acesso ao local, mas nós continuamos monitorando, continuamos atuando, principalmente na preocupação de se preservar vidas das pessoas que residem ou até trabalham na região, ali no bairro onde ocorre, está em andamento essa ocorrência. Tenente Coronel da Polícia Militar, Rinaldo Araújo Monteiro, diretor do Departamento de Proteção e Defesa Civil, obrigada pela atenção aqui com o ouvinte da Band News FM. Um bom trabalho, até uma próxima. Nós que agradecemos, bom trabalho.